aleluia. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. Vim tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido e também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Louve ao Senhor nessa noite, aleluia. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. E então queima Jesus, Quem sabe louva ao Senhor, aleluia. Adora o Senhor Jesus nessa noite. Adora com o teu melhor, a tua adoração, porque foi para isso que nós viemos essa noite, para adorar aquele que é digno, aleluia. Toca Jesus, toca fundo no meu ser, no seu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, aleluia. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. E então queima Jesus, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca fundo no meu ser, Nessa noite, Deus, seu amor aleluia. me Toca no coração ferido, abatido, Deus, trazendo alegria, trazendo cura. Aleluia, Jesus. nos seus abraços de poder. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saúda a todos com a paz do Senhor. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero agradecer a oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui nesta noite. Quero agradecer ao pastor Odalva, à pastora Anira, que gentilmente nos chamou. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. E Deus continue falando conosco nessa noite, porque a presença dele é real aqui neste lugar. E você não pode deixar passar. Enquanto você glorifica o nome do Senhor, Ele trabalha na tua vida, Ele trabalha lá na tua casa. O Espírito de Deus diz nesta noite, não te preocupa com os teus, porque deles eu cuido. O Senhor está no controle de todas as coisas. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu quando Davi e seus homens chegaram
ao terceiro dia, a Ziclag, que os amalequitas tinham feito uma incursão ao sul e sobre Ziclag. Saquearam a Ziclag e a incendiaram. E tomaram cativas mulheres que estavam ali, porém a ninguém mataram, nem grandes, nem pequenos, mas somente os levaram cativos e seguiram o seu caminho. E quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava incendiada, e suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele levantaram a sua voz e choraram, até que não lhes restou mais força para chorar. E foram levados cativas 2 mulheres de Davi, Ainoã, a Jerelita, e Abigail, a que foi mulher de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito aflito, pois o povo falava em apedrejá-lo, pois a alma de toda a gente estava angustiada. Cada homem por seus filhos e por suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor Jeová, seu Deus. Versículo 26. Versículo 16. E quando ele os conduziu, eis que os amalequitas estavam espalhados naquele lugar, comendo, bebendo, festejando por causa do grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu desde a madrugada até a tarde do dia seguinte, e não escapou um deles sequer, salvo 400 jovens que montados em camelos fugiram. E Davi recobrou tudo o que os amalequitas tomaram, e Davi ainda resgatou as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa pequena ou grande, nem filho, nem filha, nem coisa alguma que ele tinham levado. Davi trouxe tudo de volta. Só quem acredita glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Pode sentar, adorando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, essa noite é uma noite de festa, de alegria, em que louvamos ao Senhor, mas que estamos vivendo numa época de crise mundial para todos os lados, crise na nossa casa, família, que está sendo mais atacada do que nunca. Você sabe, desde que o mundo é mundo, desde que o homem pecou e perdeu a comunhão com Deus, porque o Senhor nos fez para sermos adoradores verdadeiros dele, da sua glória. Deus nos fez para termos comunhão com ele. Todos os dias o Senhor falava com Adão no jardim do Éden. Na virada do dia, ele tinha prazer em conversar com o homem. Mas o homem pecou e com isso foi expulso, foi perdida essa comunhão. E nós vemos ao longo da história da Bíblia, você pode ver que na primeira família, logo um irmão mata o outro. Caim mata Abel. E por que não falarmos também na sequência, José com seus irmãos, ele sofreu também muita inveja dos seus irmãos, muitos conflitos familiares. Você pode ver também na sequência bíblica que Samuel, um profeta de Deus, um juiz, um sacerdote, que chegou para o povo e disse: vocês são testemunha da minha vida com Deus, que nunca eu tirei alguma coisa de vocês, nunca eu pedi nada para vocês, mas simplesmente eu continuei intercedendo em favor do povo de Deus. Mas Samuel, com toda a sabedoria, a graça que Deus tinha, os seus filhos não seguiam o seu caminho. Os seus filhos não poderiam ser substitutos de Samuel. Então você vê a crise familiar que nós podemos ver ao longo da história bíblica. E por aí vai. Se você for na história de Davi, antes desse acontecimento, você pode ver que ele teve uma filha chamada Tamar e o próprio irmão Aminon a desejou. E houve um caso de estupro na família e assassinato. Então você vê que a nossa família é alvo. A nossa família é alvo do inimigo para destruir.
E o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E eu quero pensar nesse momento, que nós estamos num momento em que a liberação, a identidade das pessoas não existem mais. Hoje ninguém sabe mais de nada, não existe esperança. Em 10 pessoas que eu atendo no meu consultório, 7 pelo menos estão com ansiedade, pelo menos estão com depressão, pelo menos estão com angústia, síndrome do pânico. É uma doença generalizada na sociedade. E agora nós meditamos nessa palavra, em que o Senhor nos ensina como enfrentar os problemas da vida. Como nós podemos sobreviver e viver bem e com abundância em Cristo nessa sociedade que está caótica, em que diz que Deus não existe, o que vale é a minha vontade, o que vale é eu fazer aquilo que eu bem entendo. O que importa é você ser feliz. Não importando se o outro vai ser machucado, se você vai pisar nos outros, se você vai passar por cima das pessoas em troca da sua felicidade. Mas o mundo é mau, o mundo é egoísta, porque cada um é por si. E eles não têm esperança, mas nós temos um que morreu na cruz por nós, e está aqui, ele vive e reina para todo sempre. E essa passagem que nós lemos, em que Davi estava vindo de uma perseguição do próprio sogro, que na ocasião era rei de Israel, mais uma guerra familiar. Existe maior guerra do que o próprio sogro perseguir e tentar matar o genro? Isso é uma coisa muito difícil dentro de uma família. Mas Davi estava vindo de uma perseguição dessa. E quando ele vem dessa perseguição, ele passa para o território inimigo para pedir asilo, porque na terra de Israel já não tinha mais espaço para ele, em que o próprio rei inimigo dava testemunho de Davi, mas o inimigo expulsou Davi de lá da sua casa, porque temia que ele se voltasse contra eles. E quando Davi vem de uma guerra que o Senhor não deixou ele lutar, porque tinha uma guerra mais importante para ele participar e fazer e vencer. Muitas vezes nós tentamos entrar numa guerra que não é nossa. E o Senhor diz, olha para a tua casa, que tem uma guerra mais importante dentro da tua casa. E quando ele chega em Ziclag, o cenário é de total destruição. E ele andava com 600 homens inúteis, a Bíblia diz, que eram pessoas que não serviam para nada, não faziam nada, ociosos, pessoas inúteis. Mas quando ele chega em Ziclag, ele vê o cenário de destruição. Os amalequitas, que é aquele povo que lá em Êxodo não deixa o povo de Israel passar. Era um povo contra o povo de Deus. Deus tinha prometido a terra de Canaã para o povo dele. E aos amalequitas ele fala, o Senhor, para eles deixarem o povo de Israel passar. E eles não deixaram o povo de Israel passar naquele momento. E por conta das muitas idolatrias, por conta das muitas maldades daquele povo, o cálice da ira de Deus transbordou contra os amalequitas. E o próprio amalequita, que aqui é um tipo de carne, em que nós estamos caminhando para Canaã celestial, mas a nossa carne milita contra o nosso espírito e impede de nós chegarmos na Canaã celestial. E Deus manda nós matarmos a nossa carne.
E os amalequitas não brincam não, porque quando a carne vem é para arrasar, é para destruir. E naquele cenário em que a cidade estava totalmente queimada, Davi chega na sua casa, tudo destruído, a sua família levada cativo, a sua família levada como escravo para outro lugar, suas mulheres, seus filhos, os seus bens, seus pertences, o inimigo havia levado tudo, porque é isso que a nossa carne faz. Ela destrói a nossa casa, ela destrói a nossa família, afasta a nossa vida da presença do Altíssimo. E naquele cenário de horror, naquele cenário sombrio, Davi só tem uma coisa a fazer: chorar, e chorar muito. Existem coisas que não tem como eu resolver, existem problemas que não tem como você resolver, existem situações que só o Senhor pode resolver. Existem momentos na nossa vida que, pela calamidade que estamos passando, só nos resta chorar e chorar muito diante do nosso Deus. Nessa noite eu quero te convidar a chorar diante de Deus, a chorar pedindo misericórdia pela calamidade em que estão as famílias, pela calamidade que está a situação das pessoas que estão cada vez mais afastadas do nosso Deus. E Davi e aqueles homens, a Bíblia diz que eles choraram muito, até não ter mais forças. Eles se derramaram até perderem todas as suas forças. Tem coisas que você não convence. Você quer que o seu marido seja liberto do vício do álcool, da prostituição. Você quer seu filho servindo a Deus. Você já falou, você já conversou, você já explicou. Ele já conhece a palavra. E você não vai mais conseguir além disso. Agora é só chorar diante do nosso Deus, porque Ele tem poder para tocar, fazer, transformar e te trazer a vitória. O mais interessante é que não foi somente isso que aconteceu a Davi. Além dele estar vindo de um lugar sendo perseguido pelo sogro, quando ele chega, ele vê cenário de guerra na casa dele. Os companheiros de Davi agora se levantam contra ele para matá-lo, para apedrejá-lo. Quando o teu próprio companheiro tenta te passar rasteira, tu numa luta travada, aquela pessoa que tu achava que estava do teu lado, tenta te passar rasteira. Aqui no caso eles tentaram apedrejar Davi, tentaram matar Davi nesse momento. Mas Davi não discutiu com A, não discutiu com B. A Bíblia diz que Davi não foi tirar satisfação com um, com outro. Davi não foi querer se justificar e dizer que não foi ele que fez isso, a culpa não é dele, não ia adiantar. A tragédia já estava acontecida. Assim, tem coisas que a gente não tem que ficar discutindo com as pessoas. Tem coisas que não adianta você tentar resolver com as suas próprias mãos, não vai adiantar. Mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Igreja amada, igreja querida, nós não estamos sós nessa terra. Não pense que a tua luta Deus não está olhando. A Bíblia diz que levaram cativos os filhos, as mulheres, mas não mataram nenhum.
Porque Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não dá prova para você que você não possa suportar. Ele só dá aquilo que você aguenta. E Deus sabe até onde eu posso aguentar essa luta. E a Bíblia diz que eles não matou ninguém. Porque aí eu vejo a mão poderosa do nosso Deus. Eu vejo a soberania de Deus. Então não te preocupa se teu parente está lá no hospital. Deus está no controle de todas as coisas. Entrega somente na mão do Senhor. Você não está só. O Senhor disse que Ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse, eu estou convosco, você não está sozinho, crê em Deus, crede também em mim. O mais interessante é que o Senhor, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Porque Jesus disse que o Espírito Santo, Ele sopra onde Ele quer. Ele sopra aqui na igreja, Ele sopra lá no bar, Ele sopra lá naquela festa mundana onde teu filho está. Ele sopra lá onde você menos imagina. O Espírito Santo vai lá e traz aqui acesso à presença. É o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, pelo poder de Deus. Nós não estamos sós, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco para guerrear. O Senhor está conosco para pelejar as nossas batalhas. E o Senhor é general de guerra. Ele nunca perde uma batalha. E diante daquela situação, quando ele levanta, ele chama o sacerdote Abiatar e consulta o éfode, que era um ofício que só os sacerdotes poderiam consultar ao Senhor. E Davi não era da tribo de Levi, mas Davi era da tribo de Judá, da tribo do reino de Deus, do rei dos reis. É Jesus de Nazaré, é o leão da tribo de Judá. Davi tinha o sacerdócio real, assim como eu e você somos geração santa e eleita, sacerdócio real. E Davi consulta ao Senhor, e aqui eu aprendo muito com este servo de Deus. Davi chora aos pés do Senhor, e dali ele levanta, e ele procura saber qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Existe a vontade que Deus permite, mas existe a perfeita vontade de Deus. Então Davi consulta ao Senhor. Eu preciso consultar ao Senhor. Eu não posso fazer aquilo que dá na minha telha. Eu tenho que consultar a palavra de Deus. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que a Bíblia diz para eu não fazer, eu não farei. E ele consulta o Senhor. Senhor, e foi simples a oração. A oração foi muito simples, mas foi do coração de Davi. Por isso que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. A oração foi muito simples. Ele disse, Senhor, eu vou perseguir os amalequitas. E o Senhor disse, vai. A outra oração que ele disse, Senhor, eu vou vencer os amalequitas. O Senhor disse, vai, que tu vai vencer os amalequitas. Vai, igreja, você vai vencer o mundo. Você vai vencer a carne. Você vai vencer e Jesus vai garantir a vitória.
Mas nós precisamos consultar essa palavra, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Temos que consultar essa palavra para sabermos o que fazer, qual direção tomar em meio à calamidade e caos. O Senhor quer dizer e falar o que fazer para nós. E quando Ele levanta, porque não adianta só eu orar, eu preciso ter atitudes, eu preciso agir, eu preciso orar e eu preciso agir. Quando Ele levanta com os 600 homens, a palavra de Deus me diz que eles têm que passar pelo ribeiro de Besor. E Besor significa animado. Besor significa ânimo. E a Bíblia diz que dos 600 homens, 200 não conseguiram passar o ribeiro de Besor. Então eles ficaram desanimados deste lado do rio. E eles foram pelejar somente com 400 homens. Você precisa passar o ribeiro de Besor. Você precisa ter ânimo. Você precisa estar animado. Sai, te levanta. Levanta dessa cama. Levanta dessa angústia. Levanta da depressão. Levanta dessa doença. Você precisa passar o ribeiro de Besor. Tem ânimo. E Davi chega e mata todos os amalequitas. Fugiram 400. Sabe o que eu entendo com isso? Que a luta continua. Eu entendo, a Bíblia diz que daqueles todos, Davi manda matar todo mundo. Mas aqueles que fugiram, significa que a nossa luta não termina aqui nesta terra. A nossa luta vai continuar. Mas quando nós estivermos nas nuvens com Jesus, a nossa luta vai acabar. Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, porque Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas. Glorifique e exalta o nome do Senhor Jesus.